Amém, meus irmãos, eu sou a evangelista Mirim Nicole. Eu vou ler uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vou ler em Mateus, capítulo 25, versículo 13, onde a palavra de Deus nos diz: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem irá chegar. Aleluia! Vigiai, igreja, porque você não sabe nem o dia e nem a hora que Jesus irá voltar. Aleluia! Irmãos, preste bem atenção. Eu vou dizer uma coisa para você neste clamor missionário. Jesus está voltando e a Bíblia nos alerta isso. Em Ezequiel, nos mostra os sinais do fim. Estão aí. A Bíblia nos alertou tanto deste tempo que chegaria. Jesus está voltando. Vigiai, igreja. Em Ezequiel, capítulo 37, versículo 21. Assim diz o Senhor: tirarei os filhos de Israel das nações para onde foram, vou juntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta para a sua própria terra. A Bíblia está se cumprindo a cada dia. Uma das profecias é que Deus reuniria o povo de Israel. Como lemos agora em Ezequiel, o povo judeu voltar a Israel foi o primeiro dos sinais para a volta de Jesus. E isso foi um dos sinais. O povo de Israel, ao longo de sua história, passou por diversos exílios e dispersações, sendo a mais significativa a diáspora, que resultou na dispersação dos judeus por todo o mundo. Mas, no entanto, a Bíblia se cumpriu com a volta do povo para Israel, com o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, que marcou o retorno à sua terra ancestral. Essa profecia está na Bíblia. Irmãos, o povo judeu voltar a Israel foi o primeiro dos sinais. Aleluia! No livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia nos diz que no fim, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento e a ciência se multiplicaria. É o que a gente vê nos dias de hoje, meu irmão. Aleluia! A ciência tem se multiplicado. A ciência está cada vez mais avançada. Tecnologias modernas que fazem tudo para o ser humano. Olha a inteligência artificial. Aleluia! O homem fazendo viagens no espaço. Robôs fazendo de tudo, inclusive cirurgias. Aleluia! O entretenimento está demais. Em Ezequiel, capítulo 7, versículo 23, a Bíblia nos diz que a terra se encheria de sangue derramado. Violência é o que a gente vê todos os dias. Quantas mortes! E a Bíblia nos disse para preparar cadeias por causa de toda essa violência. Aleluia! Os jornais nos mostram isso todos os dias. A violência extrema que está no planeta. Por todas as partes, sangue derramado. Nas ruas, protestos, confusões e violência. Por onde se olha, manifestações com muita violência, como a Bíblia nos relata. A Bíblia nos diz em Naum, capítulo 2, versículo 4, mais um sinal, que os carros correrão ferozmente pelas ruas e baterão um contra os outros, e o seu aspecto será como de tochas, e correrão como relâmpagos. Acidentes, explosões, e nós vemos isso no dia a dia. Quantos acidentes, explosões, violência em meio ao trânsito. A Bíblia nos traz vários sinais. Em Mateus 24:6, a Bíblia nos fala de guerra, nação contra nação, terremotos, fome, peste, doenças que iriam atingir a população. A Bíblia nos diz que é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. São sinais. Aleluia! Em Mateus 24:30, a Bíblia nos diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias antes do dilúvio, muitos comiam, bebiam, davam-se em casamentos, e não perceberam que Noé entrou na arca, e Deus fechou a porta. Então veio o dilúvio, e os condenou à morte. Os sinais estão aí. Em Lucas 21:25, a Bíblia nos diz que haverá sinais nos céus e na natureza. Haverá sinal no sol e na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexas, com os bramidos e agitação do mar. Meus irmãos, a Bíblia nos alerta. Mais um sinal, que haverá falsos profetas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia nos diz que haveria falsos profetas entre os povos, como também entre vós haverá falsos doutores, que colocariam na igreja encobertamente
heresias que trariam a perdição a muitos. Aleluia! E como as igrejas têm mudado através dos anos. Hoje, a gente vê a igreja moderna centralizando o homem e não a Deus, agradando o homem e não a Deus. Não se prega mais contra o pecado. Se afastaram da doutrina. Em Mateus 24, versículo 14, a Bíblia nos diz que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E aí será o fim. Meus irmãos, o fim está próximo. Um dos grandes sinais que está para acontecer, o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontraríamos o Senhor, estaríamos sempre com ele. Aleluia! Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Abra seus olhos, converta-se ao Senhor. Jesus te ama. Aproveite esse clamor missionário para terminar esse dia com o seu nome escrito no livro da vida. Junte-se a nós e procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive, aqui no centro de São João Batista. Ou siga e compartilhe nossas redes sociais, Ministério Aquele que Vive. Aleluia! Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.